Ei, o biscoito já tá lá na sacola. Oi, boa notícia. Quem comer bastante biscoito ganha. E com suco. Eita, eu gostei. 10. Essa é uma promessa que eu vou conseguir fazer, ó. Muito tempo. Eu vou conseguir comer só 101 biscoito. Pega os biscoitos. E também vai participar a pipoca. Só tem essa pipoca. Só tem essa pipoca que nós é pobre. Meu Deus, tá na metade da pipoca. E o suco é esse, tá pouquinho. Mas tá bom. Que essa festa não merece nada. Olha aqui, rebão de condição minha. É pra comer de unha, porque a pipoca tá pouco. Dendo logo, a pipoca tá na metade. Tá certo. Tá certo, caralho. Tá certo, porra. Tá certo, filho de rapaz. Tá certo. Tá certo. Pode comer. Calma. Jogador Juliano foi o primeiro a pegar a pipoca.